Sou estudante, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, Exercitando a Química. Se você é novo por aqui, é nova, não conhece como é que funciona, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem uma lista de exercícios. Este aqui é o vídeo onde eu vou resolver o exercício de número 5. Então, enquanto você vai lá na lista, dá uma olhadinha se o exercício 5 te interessa, eu rodo a vinheta aqui, porque a hora que você voltar, eu já vou estar numa fala aí com vocês de novo, beleza? Então, roda a vinheta. É isso aí, voltando, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo. Neste, como eu falei, vou resolver o quinto e último exercício dessa lista que está aí na descrição. Se você pulou a introdução ali antes da vinheta, então vai lá, dá uma olhadinha no exercício. Se ele te interessar, volta aqui e segue assistindo comigo, beleza? Aproveita nessa volta, já deixa o seu curtir e se inscreve também no canal se não for inscrito, ativa o sininho se você quiser receber aqueles e-mails avisando que tem vídeo novo no ar, beleza? Também deixo aqui o meu Instagram, onde a gente pode fazer um contato ali e também eu entregar algum outro material diferente lá para vocês. Estou começando lá ainda, então tem pouca coisa, beleza? Mas sem mais palavras, vamos para palavras introdutórias, né? Porque eu vou falar um monte de palavra aqui na sequência, beleza? Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo não, a gente já tá no vídeo aqui, sei lá, tem uns 2 minutos, né? Vamos para a resolução do exercício agora. Então esse exercício aqui é grande, não cabe numa tela só aqui, né? Então eu vou ter que movimentar um pouquinho aqui a folha, mas tudo bem. Aqui diz o seguinte, o citral é uma mistura de isômeros, né? Geranial e neral, obtida a partir do óleo essencial do limão. Devido ao seu odor agradável, é bastante utilizado na preparação de perfumes cítricos. A partir das estruturas apresentadas, estão aqui, podemos dizer que... Então vamos lá. O que interessa agora aqui são as estruturas e as opções que a gente tem para responder, beleza? Pegando a canetinha aqui para a gente deixar a mão. Geranial e neral. Então, aqui, o que vai ser afirmado, né, sobre eles? O geranial é o isômero trans, ou E, e o neral é o isômero cis, ou Z. Então, isomeria geométrica, né, em torno de uma dupla ligação. Ela pode usar o sistema trans ou cis. Esse sistema é usado quando eu tenho, né, em cada carbono da dupla, eu tenho algo igual. Então, por exemplo, eu tenho um hidrogênio em cada carbono da dupla. Ou eu tenho um CH3 em cada carbono da dupla. Então, coisas iguais ali, se elas estiverem do mesmo lado, eu vou dizer que é o isômero cis, se elas estiverem em lados opostos, eu vou dizer que é o isômero trans. E a EZ já é mais adequada quando eu tenho diferentes grupos ligados a cada carbono. Então, não tem nada que se repete num carbono e no outro, tá? Lembrando que não pode ter duas coisas iguais no mesmo carbono da dupla. Condição para que exista dupla, exista isomeria geométrica ao redor de uma dupla, em cada carbono ter ligantes diferentes, né? Então, carbono da esquerda, ligantes diferentes, carbono da direita, ligantes diferentes. Pode até ser igual de um carbono para o outro, tá? Mas no mesmo carbono eu não posso ter duas coisas iguais. Então aqui, o que se assemelhar aí ao trans, a gente chama de E, e o que se assemelhar ao cis, a gente chama de Z. Só que aí como é que eu decido, né? Qual é a coisa que eu vou olhar para dizer se ela está do mesmo lado ou se ela está do lado oposto? Aí a gente vai olhar para o átomo que está ligado aqui, ou os átomos que estão ligados em torno de cada dupla dessa, tá? E aí a dupla, não dupla com oxigênio, né? A gente vai ver qual das duplas aí que pode ter isomeria, né? Vamos comparar os dois desenhos, ó. Se a gente observar aqui da esquerda para a direita, ó, eles vêm de maneira igual aqui até este ponto, ó. Então, se você observar este ponto aqui, ó, é o ponto onde os desenhos mudam, tá? Daqui para a esquerda é a mesma coisa nas duas estruturas. Daqui para a direita é o ponto onde há diferença. Então, é essa dupla ligação aqui, ó, que vai apresentar aí uma isomeria, tá? Isomeria geométrica, tem aqui essa isomeria geométrica. Agora é só a gente verificar se o que está sendo dito aqui para nós é verdadeiro, né? Qual deles que é o E e qual deles que é o Z. Para definir isso, eu vou ter que olhar para cada carbono aqui da dupla e escolher uma das duas substâncias que estão ligadas a esse carbono como a minha prioridade, aquilo que eu vou considerar para dizer se está junto ou não com a substância do outro carbono.
que está ligado ao outro carbono. Então aqui, ó, como não tem mais uma quarta ligação aqui, tem um hidrogênio ali subentendido. Então eu tenho hidrogênio e carbono. Como é que eu vou saber quem manda? Manda o maior número atômico. Então hidrogênio número atômico 1, carbono número atômico 6. Então nesse caso aqui, a preferência tanto aqui, né, como aqui. Aqui está também, ó, o hidrogênio não está representado aqui. Então tanto nessa estrutura quanto nessa, esta parte aqui do C-OH, ela tem a preferência, tá? E nesse carbono aqui, qual das duas estruturas tem preferência? Esse metil ou esse grupo que tem aqui? Então, se a gente olhar apenas para o átomo que está diretamente ligado ao carbono dessa dupla, é um átomo de carbono aqui e um átomo de carbono aqui também. Os dois têm número atômico 6. Então, e aí? Empatou? Mas aí o desempate é feito pelo restante, pelo contexto. Este aqui é um carbono que tem 3 hidrogênios, tá? Este aqui é um carbono que tem 2 hidrogênios, porém ele tem outro carbono ligado nele. Então o peso, vamos colocar assim, desse grupo aqui é muito maior na hora da escolha. Então este grupo aqui vai ser considerado para a comparação do E ou Z. E então eu tenho, ó, deste lado da dupla este grupo aldoxila, né, C-OH, como o grupo preferencial, o que eu vou olhar para dizer se tem a isomeria e qual tipo é. E aqui deste lado da dupla eu tenho este grupo aqui, tá? E eu vou desenhar aqui, representar um plano imaginário aqui que vai cortar essa dupla. Então eu vou ter aqui, ó, o lado esquerdo aqui desse plano, o lado direito desse plano. Neste caso eu tenho uma parte de destaque aqui na parte de cima, esse grupo preferencial na parte de cima, e aqui esse grupo preferencial de cima ou da esquerda, né? E aqui está à direita e abaixo aqui. Então os grupos preferenciais estão em lados opostos. Então essa aqui é uma configuração semelhante ao trans e chamada de E, tá? Então este aqui é um isômero E, porque os grupos principais aqui com o maior número atômico, maior carga, maior peso aí, né, vamos colocar assim, para essa definição, estão em lados opostos desse plano. Se eu fizer o mesmo aqui, ó, tá? Como esta estrutura aqui, esse lado é exatamente igual, então este grupo aqui, né, é o mesmo grupo que tem a preferência sobre o CH3. Só que agora observe, os dois grupos de maior preferência estão do mesmo lado. Então a aldoxila está desse lado, superior e à esquerda, desse plano que eu tracei, e este grupo grande aqui também está na parte superior à esquerda. Eles estão do mesmo lado, eu costumo brincar. Eles estão juntos, né? Se eles estão juntos, é Z, né? Isômero Z, tá? Então é verdadeira essa afirmação aqui, tá? O geranial é o isômero E o neral é o isômero Z. Esse E e Z vem de palavras aí do alemão, que eu não vou me atrever a pronunciar. Vai aí no Google e pesquisa como é que é a origem, as palavras aí que dão origem, e vê lá no Google Tradutor qual seria a pronúncia. Vamos seguir então. O geranial e neral apresentam a mesma fórmula molecular, C9H14O. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que seria a fórmula molecular? Vamos olhar os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então já quebrou ali, né? É C10, não é C9. Não vou nem olhar os hidrogênios e o oxigênio, já com o número de carbonos a gente viu que essa aqui, eu coloquei aqui falsa, né? Que vergonha, né, professor? Aqui era verdadeiro, ninguém me avisou nada, vocês estão vendo aí e não falaram nada, né? Deixa nos comentários aí se você viu antes de eu corrigir ali. Então a primeira é verdadeira, né? A segunda aqui que é falsa, tá? Eles não têm eles têm a mesma fórmula molecular, isso é verdade, porém não é C9, é C10, tá? Com alguns Hs ali e oxigênio, tá? Então tem a mesma fórmula molecular, mas tem 10 carbonos e não 9, por isso que está errado. Geranial e neral apresentam uma carbonila como grupo funcional. Tem carbonila no grupo funcional? Tem. Isso aqui é uma carbonila, um grupo funcional. Só que aí começa a errar aqui da frente, né? E por isso são chamados de cetonas. Não. Ter carbonila não significa ser cetona. Eu tenho carbonila na cetona, tenho no ácido carboxílico, tenho na amida,
tem uma série de outros compostos. Inclusive nos aldeídos, que são o caso aqui do geranial e do neral. Inclusive essa parte final do nome lembra a terminação dos nomes dos aldeídos, tá? Então aldeído, a nomenclatura sistemática ali, vai dar o al como terminação para aldeído. Então C-H, aldeído. Para ser cetona tem que estar o C-O entre carbonos, né? Então essa aqui é falsa também. A próxima diz o seguinte: geranial e neral são terpenos. Até aí tudo bem, são terpenos. E essa estrutura aqui pertence a uma classe de compostos chamada de terpenos, que tem essa característica aí de participar dos óleos essenciais das plantas, tá? Então, o óleo essencial aí do limão, da laranja, tem várias substâncias aí, várias plantas e frutas que podem ter dentro dos seus óleos essenciais terpenos, tá? Pode ter outras coisas também, mas terpenos são comuns aí de serem encontrados em óleos essenciais, tá? Mas você não precisaria saber disso para julgar se essa afirmação está correta ou não, porque ela tem uma continuação, né? Que apresentam isomeria espacial ótica. Então você não precisava nem saber o que são terpenos, né? Porque se você souber aqui o que é isomeria ótica, você já consegue resolver essa questão. Então vamos lá. Para apresentar a isomeria ótica, o que eu tenho que ter? Um carbono assimétrico, um carbono quiral, um carbono que esteja ligado a 4 coisas diferentes. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha no exercício 4 dessa listinha de isomeria. Eu fiz ali essa questão 4 é sobre isomeria ótica. Então dá uma olhadinha lá, assiste aquele vídeo lá que eu expliquei com um detalhezinho o que é essa isomeria ótica, o que é esse carbono quiral. Então, aqui eu tenho que procurar um carbono que tenha 4 coisas diferentes ligadas a ele. Então, carbonos que não podem ser quirais, não podem, portanto, apresentar isomeria ótica, não podem ser responsáveis pela isomeria ótica de uma substância. O CH3, porque tem 3 hidrogênios. O CH2, porque tem 2 hidrogênios. Qualquer carbono que faça dupla ligação, coloca uma aspa bem grande aí, tá? Mas geralmente carbonos que fazem dupla ligação. Carbono que faz tripla ligação. Essa aspas bem grande, pesquisa aí no Google compostos alênicos, tá? Então tem exceção aí, eu posso ter um carbono quiral com dupla ligação. Pesquisa aí, compostos alênicos. Mas vamos voltar aqui para nós, então, CH3, CH2, a maioria dos carbonos que tem dupla, e aí carbonos que tem tripla, tá? Esses aí não vão poder ser carbonos quirais. Um CH poderia ser, só tendo um carbono, né, um carbono que pode ser ali quaternário, por exemplo, ou um carbono sem hidrogênios, mesmo não sendo quaternário, poderia vir a ser aí um carbono quiral. Então vamos analisar com esse olhar aqui. Ó. Vamos excluir todos os CH3 aqui da estrutura. Eu vou pintar aqui, fazer uma bolinha de vermelho naqueles que não podem fazer parte. Então todos esses carbonos da ponta aqui, ó, esse e esse aqui, os carbonos ficam na ponta, são CH3. Eles não podem, né, ser considerados aí para uma isomeria ótica, tá? CH2, eu tenho escondido aqui, ó, CH2, não pode. Aqui também CH2, não pode. Esses pontos aí também não podem ser carbonos quirais, tá? Porque tem 2 hidrogênios em cada um deles. Carbono de dupla. Então, essa aqui, uma dupla simples, assim, entre 2 carbonos, não pode ser. Então, aqui também não pode ser, porque eles não têm 4 ligantes diferentes, porque ele faz dupla ligação um com o outro. Então, aqui não pode ser, aqui também não pode ser. Eu tenho outra dupla aqui com carbonos, não pode ser. Então, até agora, nada, né? Desse ponto para cá, eu já pintei todos os carboninhos nas duas estruturas e não podem ter 4 ligantes diferentes para apresentar a isomeria ótica. Resta apenas este carbono, que eu vou pintar ele também, porque é um carbono que está fazendo dupla com o oxigênio. Então ele não tem 4 ligantes diferentes, ele vai ter apenas 3 ligantes. Hidrogênio, oxigênio e todo esse outro grupo que está para cá. Então nenhum dos carbonos constantes nessas estruturas apresenta aquela condiçãozinha que eu vou repetir aqui, né? Que é um carbono ter 4 ligantes, né? Aqui vou colocar D para não repetir o C, diferentes. Então, o carbono quiral é um carbono onde o A seja diferente do B, que seja diferente do D,
que seja diferente do E. Então, esses 4 aqui que estão ligados ao carbono têm que ser grupos diferentes, né? Pode ser um átomo, um grupo de átomos, e eles têm que ser diferentes para poder apresentar a isomeria ótica, beleza? Então aqui também é falsa, eles não apresentam isomeria ótica, são terpenos, mas não apresentam isomeria ótica. Por isso, daria para você marcar como falsa aqui. Agora, se eles apresentassem isomeria ótica, a informação deles serem terpenos ia talvez pesar aí para você responder a questão, tá? Para fechar aqui este exercício e a lista, vamos analisar a última afirmação, que diz o seguinte: geranial e neral apresentam uma dupla ligação conjugada a uma carbonila. Então, o que é dupla ligação conjugada? Vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, para eu colocar uma observação aqui. O que é uma dupla conjugada? Então, vou fazer uma estrutura aqui com alguns carbonos, né? E aí eu vou colocar uma dupla ligação aqui nessa ponta, certo? E depois aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma dupla aqui e uma dupla aqui, tá? Para a gente falar o que é essa dupla conjugada. Dupla conjugada é esse esquema aqui, ó, esse desenho aqui, ó, tá? Dupla conjugada são duas duplas ligações, tá? Que são separadas por uma ligação simples. Então eu tenho aqui, ó, entre esses dois carbonos eu tenho dupla, depois entre esses dois eu tenho uma ligação simples e entre esses dois eu tenho uma ligação dupla. Então é dupla simples dupla, tá? Aí eu posso ter duas duplas conjugadas, eu posso ter 3, posso ter 4, posso ter várias, tá? Mas dupla conjugada é isso aqui, ó. É eu ter uma dupla ligação separada de outra dupla ligação por apenas uma ligação simples entre carbonos, tá? Então, essas duplas aqui são conjugadas. Essa dupla aqui, eu já chamo ela de isolada. Por quê? Ela não tem, né? Passou uma ligação simples, aqui não é ligação dupla. Então, ela ficou isolada. Qual é a diferença entre eu ter uma dupla isolada e uma dupla conjugada? Tá? As duplas isoladas, elas são mais estáticas, elas ficam ali, os elétrons ficam concentrados entre dois núcleos dos átomos. Já nas duplas conjugadas, eu tenho a possibilidade de movimentação da nuvem eletrônica entre esses átomos todos que fazem parte desse sistema conjugado. Tá? Se você tiver curiosidade para saber um pouco sobre essa questão aí da conjugação, dá uma pesquisadinha na palavra licopeno, tá? Que dá aquela cor característica dos tomates, por exemplo. Pesquisa aí a estrutura do licopeno e vê quantas duplas conjugadas que tem aquele sistema ali, e aquela cor do tomate vem daí. Essas duplas interagem com a luz, com a radiação eletromagnética, né? E geram aí cores nas substâncias, tá? Então muitos corantes têm a sua cor proveniente aí de sistemas conjugados de duplas ligações, tá? Então, feito essa ideia de dupla conjugada, ser aquela, pelo menos duas, né, duplas, que são separadas por uma ligação simples, vamos olhar aqui para a estrutura. Eu dei uma zoadinha aqui no desenho, mas vou reforçar aqui agora, ó, né? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação, tá? Então, nesse ponto aqui eu tenho uma dupla ligação. Quando o exercício fala, né, que tem aqui, ó, eles apresentam uma dupla ligação conjugada a uma carbonila, está dizendo o seguinte, ó, essa dupla ligação está conjugada a uma carbonila. Então, eu tenho dupla aqui. Então, essa conjugação, ela pode ser apenas entre duplas entre carbonos, né, que existem entre carbonos, ou aqui no caso com uma carbonila, uma dupla com oxigênio. Eu poderia ter uma conjugação se eu tivesse uma dupla com nitrogênio também. Então, sim, eles possuem dupla conjugada, tá? Então, aqui existe, né, uma deslocalização aqui, um espalhamento desses elétrons, uma mobilidade entre eles nessa parte da molécula aqui, que a gente chama de conjugação. Então, sim, existe uma dupla conjugada a carbonila. Por quê? Porque eu tenho uma dupla que está a uma ligação simples de distância da carbonila, que também tem uma ligação dupla, por isso forma um sistema conjugado, tá? Então, a última aqui também é verdadeira, assim como a primeira foi verdadeira, e eu coloquei falso lá só para ver se vocês estavam atentos, né?
Então, nesse exercício aqui, fechando, é VFFFV, tá? Então, as das pontas eram verdadeiras, as do meio todas falsas. Espero que tenham acompanhado, que tenham entendido. Se ficou alguma dificuldade aí, alguma dúvida, né? Se tiver alguma dificuldade para entender, deixa aqui nos comentários que a gente tenta ajudar vocês aí a compreender os conceitos aqui envolvidos nesse exercício, beleza? Então agora vamos para a nossa já quase tradicional tela de encerramento. Bom, então essa é a nossa tela já quase tradicional, porque quem está acompanhando esses vídeos aqui perto do momento em que eles estão sendo lançados, né? Eu estou fazendo uma sequência aí de vários vídeos na semana agora, e estou nesse padrão aqui, fechando sempre nessa tela, beleza? Então, se você está acompanhando a sequência, muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo aqui em algum momento posterior, obrigado da mesma forma. E vem aí posteriormente para ver os outros vídeos do canal também. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Até a próxima.